Descanse um pouco ouvindo a palavra do Senhor. Deixe este momento desacelerar a sua mente, aliviar o peso que ficou acumulado durante o dia e trazer tranquilidade para dentro do seu coração. Talvez você tenha chegado aqui cansado, com muitos pensamentos ao mesmo tempo, carregando preocupações que ninguém conhece completamente. Talvez o seu coração esteja tentando permanecer forte há muito tempo. Talvez existam medos silenciosos, inseguranças escondidas ou simplesmente uma sensação de cansaço emocional que você já não consegue explicar direito. Mas agora, por alguns minutos, apenas permaneça aqui, sem pressa, sem cobrança, apenas respirando lentamente e permitindo que a presença de Deus envolva este momento. Porque existem horas em que a alma não precisa de barulho, não precisa correr, não precisa tentar resolver tudo de uma vez. Existem momentos em que tudo o que o coração humano mais necessita é encontrar um lugar seguro para descansar. E a presença do Senhor sempre foi esse lugar, um abrigo silencioso para os cansados, um refúgio para aqueles que estão sobrecarregados, um lugar onde a mente encontra calma e o coração volta a respirar em paz. Assim como está escrito na Bíblia Sagrada: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E talvez seja exatamente isso que Deus queira fazer nesta noite: aliviar o peso que você vem carregando em silêncio. Enquanto você escuta estas palavras, permita que o seu coração desacelere aos poucos. Não tente controlar todos os pensamentos agora. Não tente resolver tudo mentalmente. Apenas permaneça aqui, ouvindo a palavra do Senhor e deixando que a tranquilidade da presença de Deus visite cada parte cansada da sua alma. O mundo se tornou cansativo demais. Todos os dias existem preocupações novas, responsabilidades, medos sobre o futuro, pressões internas e batalhas emocionais que quase ninguém vê. Muitas pessoas continuam sorrindo por fora, enquanto por dentro enfrentam tempestades silenciosas. E aos poucos o coração vai ficando pesado. A mente fica acelerada. O corpo até tenta descansar, mas os pensamentos continuam correndo durante a madrugada. Mas Deus conhece exatamente aquilo que você sente. Ele conhece as preocupações que você nunca falou para ninguém. Conhece as noites em que você quase chorou sozinho. Conhece os momentos em que você tentou ser forte mesmo estando emocionalmente cansado. Conhece as batalhas que existem dentro da sua mente. Conhece os medos que aparecem quando tudo fica em silêncio. E mesmo conhecendo tudo isso, Ele continua olhando para você com amor. Isso é o mais bonito na presença de Deus. Você não precisa fingir força diante dele. Não precisa esconder o cansaço. Não precisa demonstrar perfeição. O Senhor recebe você exatamente como está neste momento. Com as dúvidas, com os medos, com as preocupações, com os pensamentos confusos e até com a fé cansada. E ainda assim, Ele permanece perto. Enquanto esta mensagem continua, imagine como se o Senhor estivesse trazendo calma para dentro da sua mente lentamente, como uma brisa suave entrando pela janela durante a madrugada, como águas tranquilas tocando um coração cansado. Porque a presença de Deus não chega trazendo peso, medo ou confusão. A presença do Senhor traz descanso, traz segurança, traz aquela sensação profunda de que, mesmo em meio às dificuldades da vida, você não está sozinho. Talvez você esteja preocupado com o amanhã. Talvez existam situações que parecem difíceis demais para resolver. Talvez você esteja cansado de pensar tanto em problemas que ainda nem aconteceram. Mas neste momento, Deus quer ensinar o seu coração a descansar um pouco. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Nem todas as respostas precisam chegar hoje. Nem todos os caminhos precisam estar claros neste instante. Existem coisas que o Senhor já está organizando em silêncio, enquanto você apenas descansa na presença dele. Quantas vezes Deus já cuidou da sua vida sem que você percebesse? Quantas vezes Ele te livrou de situações que você nunca chegou a enxergar? Quantas vezes sustentou você em períodos difíceis, mesmo quando parecia impossível continuar? Existem batalhas invisíveis que Deus já venceu antes mesmo que chegassem até você. Existem portas que Ele fechou para proteger a sua vida. Existem momentos em que a mão do Senhor segurou você sem que ninguém percebesse.
E é por isso que você pode respirar um pouco mais tranquilo agora, porque a sua vida não está abandonada. O seu futuro não saiu do controle de Deus. O seu coração não foi esquecido pelo Senhor. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado completamente, mas a presença de Deus consegue trazer paz mesmo antes da resposta chegar. E isso é algo poderoso, porque existem momentos em que o maior milagre não é uma mudança instantânea ao redor, é a tranquilidade que Deus coloca dentro da alma enquanto a tempestade ainda está acontecendo. Enquanto você continua ouvindo estas palavras, tente respirar lentamente mais uma vez. Permita que os ombros relaxem. Permita que os pensamentos diminuam o ritmo. Permita que esta noite se torne um momento de descanso espiritual para você. Porque Deus continua aqui, neste quarto silencioso, neste ambiente, nesta madrugada, neste instante. Ele continua ouvindo até as orações que nunca conseguiram sair em palavras. Talvez existam feridas emocionais dentro de você que ainda doem em silêncio. Lembranças difíceis, decepções que deixaram marcas profundas, palavras que machucaram o coração, situações que fizeram você perder um pouco das forças emocionais. E muitas vezes as pessoas ao redor não conseguem perceber o quanto certas dores continuam pesando dentro da alma. Mas Deus vê tudo. Ele vê o coração cansado, vê a mente sobrecarregada, vê o esforço que você faz para continuar, vê as lágrimas escondidas, vê o medo que aparece durante a madrugada. E o mais bonito é que o Senhor não se afasta por causa das suas fraquezas. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais. Assim como um pai acolhe um filho cansado, Deus deseja acolher você nesta noite. Não para cobrar perfeição, não para lembrar os seus erros, mas para trazer descanso ao seu coração. A palavra do Senhor sempre foi um abrigo para aqueles que estão cansados. Em meio a um mundo cheio de ruídos, a voz de Deus continua sendo suave, continua trazendo direção, continua fortalecendo aqueles que já não sabem mais de onde tirar forças. Talvez você tenha passado o dia inteiro ouvindo preocupações, notícias ruins, pensamentos negativos e cobranças internas. Então agora permita que a sua alma ouça algo diferente. Você continua sendo cuidado por Deus. Mesmo nas noites difíceis, Ele permanece perto. Mesmo quando você não entende tudo, Ele continua guiando seus passos. Mesmo quando a sua fé parece pequena, o amor dele continua firme. E talvez você não perceba agora, mas existem coisas sendo preparadas pelo céu em silêncio. Existem caminhos que Deus já começou a abrir. Existem respostas vindo no tempo certo. Existem livramentos acontecendo sem que você veja. Existem ciclos difíceis chegando ao fim. Existem novos começos sendo preparados. Por isso, não entregue o seu coração ao desespero. Descanse um pouco. Respire fundo. Permaneça na presença do Senhor. Porque a alma humana não foi criada para carregar tanto peso sozinha. Existe um momento em que precisamos parar por alguns instantes e lembrar que Deus continua sentado no controle de tudo. E quando essa verdade entra dentro do coração, algo começa a mudar lentamente. A mente fica mais calma. O medo perde força. A ansiedade diminui. E o coração volta a sentir esperança. Enquanto esta mensagem continua, imagine a presença de Deus envolvendo este lugar com tranquilidade. Como se o céu estivesse silenciosamente tocando este ambiente agora. Como se cada palavra estivesse levando embora o excesso de peso acumulado dentro da sua mente. Talvez você precise apenas disso hoje. Silêncio, presença, acolhimento e descanso espiritual. Não tenha medo de desacelerar um pouco. Não tenha medo de parar por alguns minutos. Não tenha medo de entregar a Deus aquilo que ficou pesado demais para carregar sozinho. O Senhor continua sendo abrigo para os cansados. E nesta noite, enquanto o mundo lá fora continua correndo, permita que a sua alma simplesmente descanse ouvindo a palavra de Deus. Que o seu coração fique leve. Que a sua mente encontre tranquilidade. Que o seu interior respire alívio. Que os pensamentos desacelerem aos poucos. Que o sono venha de forma serena.
Que esta madrugada seja marcada pela presença do Senhor. E quando você fechar os olhos hoje, lembre-se disso. Deus continua cuidando de você até nos detalhes que ninguém consegue enxergar. Nada escapa do olhar dele. Nada está fora das mãos dele. Nada é grande demais para o cuidado dele. Então apenas descanse, porque o Senhor permanece aqui, em silêncio, em amor, em cuidado constante, guardando a sua vida enquanto você repousa na presença dele. Se inscreva no canal, compartilhe e hype o vídeo para ajudar o canal a crescer e chegar ao máximo de pessoas possível. Comente alguma coisa aí abaixo. Eu sempre vejo todos os comentários e respondo os que eu consigo.